Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal, me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube e deixando seus comentários com respeito, é claro, e junto continuaremos a reinar em vida nesse perfeito entendimento. Eu estou dando continuidade hoje à terceira parte do estudo que eu comecei na semana passada. Na quarta-feira teve a parte 1, a parte 2. Eu peço que não assistiu a primeira parte e a segunda parte, que assistam para entender a terceira parte. E o tema da mensagem é: a ascensão de Cristo foi antes ou depois da cruz? Parte 3. Existem alguns homens aí que eles não acreditam que Cristo morreu na cruz. Eles desconhecem, né, essa realidade, né, esse fato, e diz que ali foi apenas uma visão, uma aparência de Cristo, pois, na verdade, quem morreu ali na cruz foi Judas Iscariotes. Então, meus irmãos, e que a ascensão de Cristo foi antes da cruz, não foi depois da cruz. Então, eu estou trazendo e refutando esses tais, respeitando, né, o entendimento deles, porque afinal nós não podemos afrontar ninguém, entendeu? Então, eu quero hoje falar aqui sobre esse tema e dar continuidade. E o texto principal se encontra hoje em Lucas, que esse abençoado ele cita esse texto, Lucas capítulo 22, versículo 67, que diz assim: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou-lo disser, não o acreditareis. Veja, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou-lo disser, não o acreditareis. Então esse abençoado, ele usa essa passagem aqui de Lucas, né, que dependendo da tradução, diz assim: se eu vos disser-vos, não crereis. Em outra tradução, né? Aí, em outra tradução também fala assim, ó, dependendo da versão, se eu vos disser, não crereis. Tem outra tradução também que diz assim: se eu vos disser, não o acreditareis. Então, dependendo da tradução, essa mesma expressão falada se encontra no livro apócrifo de Barnabé. Desculpe. Então, esse abençoado, ele diz que no livro apócrifo de Barnabé tem essa mesma expressão. E está escrito assim no livro de Barnabé. Desculpe. Se encontra assim, ó. Judas responde: se eu dissesse a verdade, não creiais. Se eu dissesse a verdade, não creiais. Vocês não iam crer. Então, essa expressão, esse abençoado, tirando do livro apócrifo de Barnabé, ele diz que é a mesma expressão falada aqui em Lucas capítulo 22, versículo 67, o texto que nós lemos. Meus irmãos, tanto a Bíblia como os livros apócrifos existem verdades e inverdades. E a gente não pode pegar um livro apócrifo e também colocar, e nessa escrita, que foi escrita por homens e que também tem deturpação, a gente não pode dizer
que o que está escrito no livro apócrifo, entendeu? Está mais certo do que esse próprio livro aqui chamado Bíblia, que a gente sabe que foi deturpado, ou seja, a deturpação, entendeu? Algumas coisas acrescentadas, tanto está no livro apócrifo, como também nessa Bíblia, e a gente tem que ser inteligente para extrair o que é bom. Então, meus irmãos, ele defende que essa mesma expressão aqui no livro apócrifo de Barnabé, que diz assim, ó, Judas responde, se eu dissesse a verdade, não creiais. É a mesma expressão que está aqui, ó, em Lucas capítulo 22, versículo 67. Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu, se vos disser, não acreditareis. O contexto aqui diz que quando amanheceu, né, reuniram-se ali a assembleia dos anciãos do povo ali, tanto os principais sacerdotes como os escribas, né? E o conduziram ao sinédrio, e Jesus estava aqui dentro do sinédrio, sendo julgado. E tem o 69 que diz assim, ó, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Essa expressão, desde agora, não quer dizer que foi a partir daquele momento ali que Cristo já estava na eternidade, já tinha tido a sua ascensão, e quem estava sendo julgado ali era Judas. Não, meu irmão, desde agora, quer dizer, como se diz, significa que a contar daquela hora ali, ou seja, contar desse minuto, de agora em diante, contar desse momento, a partir dali, ou seja, Cristo sabia que iria ser crucificado e que a partir daquele momento, na sua ressurreição, ele estaria cumprindo ali a missão que ele veio cumprir. Entendeu? Então, meus irmãos, se eu pegar isso aqui e colocar uma expressão do livro apócrifo de Barnabé e colocar que essa expressão aqui, essa fala aqui de Jesus era Judas falando, eu estou cometendo um grande erro, um erro muito grave. Entendeu? Então, no livro de Barnabé, esse livro de Barnabé, esse livro apócrifo, entendeu? Ele nega a crucificação de Cristo. Esse livro de Barnabé, ele nega a crucificação de Cristo. O Evangelho de Barnabé apresenta um relato detalhado da vida de Cristo, começando com a sua natividade, ou seja, o seu nascimento. Natividade é nascimento do Messias, né? E como é que se diz? E também ele fala sobre a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria, que precede o nascimento de Yeshua, de Yeshua, ou do Messias, assim como você quiser falar, meu irmão, tá entendendo? E termina com Judas Iscariote sendo substituído, ou seja, substituindo Cristo na sua crucificação. Então, as origens e o autor do Evangelho de Barnabé tem sido debatido, ou seja, várias teorias são especulativas, entendeu? E nenhuma tem aceitação geral, porque tem deturpação, meus irmãos. Então, muitos dos seus ensinamentos são sincronizados no livro de Barnabé com os do Alcorão e se opõem à Bíblia em algumas passagens da Bíblia, como, por exemplo, a crucificação de Cristo, onde muitos aí negam que Cristo não morreu em morte de cruz. Alguns dizem que Cristo não morreu, outros dizem ali que agora é a aparência de Cristo. Isso já vem desde o primeiro século ali, que alguns não acreditavam que Cristo havia morrido. Então o Evangelho de Barnabé fala da traição de Judas, né, Iscariote, onde ele vendeu por 30 moedas de prata, né? E nesse momento que o Criador, né, nesse momento que quando Judas estava sendo julgado, estava sendo traído ali, né? Ou seja, ele estava traindo. Foi nesse momento ali que Judas vendeu, segundo o livro de Barnabé, que o Senhor, né, o Criador, né, ele usa, né, o anjo Gabriel, Miguel, Rafael e Uriel para salvar o Messias, levando pela janela que olha para o sul até o terceiro céu. E Judas tem seu rosto ali alterado, na semelhança de Cristo,
com a do Messias, né? O rosto de Judas agora vai se parecer com o do Messias, mas não é o Messias, é Judas que morre em morte de cruz, segundo eles diz aí. Então Judas é preso no lugar de Jesus, pois a sua aparência e sua voz havia mudado. Judas é preso, né? Judas é preso, Judas é condenado e ele é crucificado. Por isso que na cruz Judas diz assim: Pai, por que me desamparaste? Ali não era Jesus, segundo alguns, ali era Judas. Você está entendendo, meu irmão, como é que eles tentam, de toda maneira, deturpar a morte e a ressurreição de Cristo? Então, meus irmãos, isso é muito sério se a gente for dizer que isso aqui é Judas que morreu, né, por causa de um livro apócrifo que também tem deturpação. Então veja, Judas foi crucificado no lugar de Jesus e ali era o rosto de Jesus, era só uma aparência de Jesus, era só uma visão. Então Judas foi substituído na cruz e Jesus foi levado ao céu, onde teve a sua ascensão antes da cruz. Então, porém, muitos estudantes e pesquisadores encontram anacronismos e erros factuais nesse evangelho e em vários outros evangelhos apócrifos, meu irmão. Não é só na Bíblia, mas em vários evangelhos apócrifos. Por isso que a gente também não pode se deixar levar pelos evangelhos apócrifos. A gente tem que pegar o que é bom. Porque se eu negar que ali quem morreu foi Cristo, ou seja, Judas no lugar de Cristo, então foi o sangue de Judas que substituiu o sangue do Messias, porque a graça e a verdade estavam ali em Jesus. A graça foi inaugurada ali na cruz. Então, quer dizer que ali a graça ali foi inaugurada através de Judas? Não faz sentido, meus irmãos. De maneira nenhuma. A graça e a verdade veio através de Cristo. E a graça e a verdade estavam ali na cruz, onde houve a manifestação de Deus ali na vida do seu filho. Então, meus irmãos, observe isso aqui, não tem nada a ver. Entendeu? Dizer que foi Judas Iscariote que morreu no lugar de Yeshua, de Yahshua, do Messias, como vocês quiserem falar, é um erro gravíssimo. Entendeu? Então, veja que segundo alguns dizem aí, que naquele momento ali, nesse momento aqui, que ele diz aqui, ó, se tu és o Cristo, diz-nos então, não, no versículo 67, Lucas capítulo 22, versículo 67. Vamos ler o 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Isso aqui foi Judas que falou, porque no livro apócrifo de Barnabé tem essa frase, uma frase parecida com essa fala de Jesus aqui. Então isso não faz sentido. Então, segundo alguns aí, foi nesse momento que o Filho do Homem, Jesus já estava já tinha sido ascendido, tido a sua ascensão. E ali quem estava sendo julgado e foi para a cruz morrer em morte de cruz foi Judas Iscariote. Então não faz sentido, meu irmão. E esse tipo de entendimento aqui foi refutado pela igreja primitiva. Entendeu? Ali no primeiro século. No próximo estudo, vamos falar sobre esse entendimento que alguns negavam naquele tempo e hoje também alguns negam a natureza humana de Cristo. Porque o Messias ali, ele tinha duas naturezas. Ele era o próprio Deus, o verbo que se tornou carne, e muitos negam isso aí. Desde aquele tempo já negavam, e hoje tem muita gente aí negando, seguindo esse mesmo entendimento. Então, na próxima, a gente vai ver a parte 4, e onde a gente vai mostrar pessoas que negam a natureza humana de Cristo. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Dizer que foi Judas que estava ali e foi substituído ali Cristo na cruz, isso é profanar o Espírito da graça. Está entendendo, meu irmão? Isso é anular a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso é anular a fé de Cristo, porque foi Ele que cumpriu a lei do amor, a lei de Deus. Foi Ele que veio cumprir essa lei, a lei do amor. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.